O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos que fazem outros pecar, e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus que nós podemos ler ou escutar, sobretudo na liturgia, são graças, oportunidades da bondade de Deus para nós sabermos qual é o caminho que temos de trilhar neste mundo. E Deus não deixa faltar a palavra dele, desde o Antigo Testamento. Por isso, a liturgia, no início da missa, quase sempre escolhe a primeira leitura do Antigo Testamento para nos convencer e aproveitar desta palavra que tudo é palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento. Embora o Antigo prepara o Novo, mas tudo é palavra de Deus. Desde o início da Bíblia, no Gênesis, até o Apocalipse, o último livro, tudo é palavra de Deus. Aproveitemos até quando tivermos tempo aqui na Terra. Como a primeira leitura de hoje, é interessante ver como Moisés manda levantar uma tenda reservada só para o diálogo com Deus. E nesta tenda, de vez em quando, ele vai e fica conversando com Deus. A nuvem branca, luminosa, desce sobre a tenda para significar que aí Deus está presente. E Moisés, servo de Deus, tem o privilégio de falar com Deus em nome do povo e para depois dirigir
o povo o recado que Deus quer lhe dirigir. Enquanto nós apreciamos esta situação do Antigo Testamento, nós estamos no Novo Testamento, já são passados 20 séculos. Pois bem, o povo, quando via a nuvem baixar sobre a tenda e Moisés passar no meio das tendas dos israelitas lá no deserto, todos se colocavam na beira da própria tenda e, com respeito, ficavam se inclinando para a passagem de Moisés. Até quando Moisés terminava de falar com Deus, ficava com todo respeito em silêncio sagrado. Isto no Antigo Testamento. Caríssimos irmãos, a tenda de hoje é a Basílica de Nazaré, muito diferente. Lá éramos no deserto, aqui estamos numa grande cidade. E nesta Basílica de Nazaré, tenda, cujo nome chegou a indicar o tabernáculo. Tenda na Bíblia e tabernáculo é a mesma palavra. Aqui nós temos o nosso tabernáculo, a tenda de Deus, o sacrário, onde não está uma nuvem branca significando a presença de Deus, mas está Deus verdadeiro, Jesus, o Filho de Deus, o Criador de todo o universo, inclusive a nossa vida. É o nosso Redentor, que por um desígnio da providência do amor infinito de Deus, determinou de ficar conosco até o fim do mundo, como Ele garantiu antes de subir para o céu. E fica na Eucaristia, deste sacramento que estamos celebrando. E as hóstias consagradas, que é o corpo de Cristo vivo, corpo, sangue, alma e divindade ressuscitado, está no tabernáculo. Temos nós a mesma reverência, o mesmo respeito, a mesma alegria de estar na presença de Deus. Esta majestade infinita, embora escondida sobre os véus do sacramento, às vezes nós não lembramos este fato. Aí havia uma sombra de Deus. Aqui tem Deus verdadeiro conosco. As visitas que a providência de Deus nos concede de fazer sejam mais valorizadas com esta fé certeza que estamos na presença de Jesus vivo ressuscitado, que ficou aqui conosco porque nos ama. E naquela altura falava só com Moisés, agora falo com qualquer um de nós, sem nenhuma discriminação, porque Ele valoriza cada pessoa. E a vontade dEle é que quem se apresenta na igreja recebe a bênção dEle, a força dEle, as graças dEle, com a intenção certa, porque para isto Jesus veio, de acompanhar a cada um para alcançar não a glória de uma nuvem branca, mas a glória do céu por toda a eternidade. Lembremos de tudo isto. Enquanto ao Evangelho, meus caríssimos irmãos, não precisa muita explicação. Os discípulos, tendo ouvido a parábola que Jesus pronunciou sobre o trigo e o joio, proibindo aos ceifadores de arrancar o joio antes da colheita, por medo de arrancar também o trigo, Jesus deixou suspenso o sentido verdadeiro da parábola. Quando Jesus despediu a multidão e ficou sozinho com os apóstolos, aí o apóstolo, justamente, Jesus, por favor,
explique-nos o sentido da parábola do joio e do trigo. Agora, caríssimos irmãos, a explicação é da boca de Jesus. Não é um padre, um papa, um doutor da igreja, um teólogo, um exegeta. É Jesus mesmo, a palavra de Deus, a verdade, que deu pormenores sobre este fato de joio e trigo. E nós temos de aplicá-lo não só no sentido geral a toda a humanidade, mas a cada um. Portanto, hoje cada um se pergunte: eu, se morresse neste momento, estou sendo joio ou trigo? Não é brincadeira, é a coisa mais real. Porque se a nossa irmã morte nos chamasse hoje, eu estarei sendo colocado na glória do céu, como Jesus conclui o Evangelho de hoje, luminoso, esplendoroso, mais do que o sol, ou serei ceifado e precipitado no fogo eterno? Não são palavras de Padre Giovanni, é a palavra de Jesus, que foi pormenorizando este fato concreto que vai acontecer. E a gente fica com uma angústia muito grande. Quantos na nossa bela cidade de Belém, a cidade de Nossa Senhora de Nazaré, estão pensando nisto? Estão pensando que haverá a colheita. Os anjos ceifadores, em nome de Deus, vão colher toda esta semeadura de Deus. Quantos em Belém vivem como joio, não quer nada com Deus, não precisa dele, autossuficientes, pensa só nas coisas do mundo, é só, chegando à loucura até de ridicularizar aos que se acham trigo, que querem ficar em companhia de Deus, xingando, achando graça deste tempo perdido, em lugar de se divertirem, em lugar de sugar todo aquele prazer que o mundo oferece, vão perdendo tempo na igreja, na novena, na reza, no terço, etc. Besteira. Não sabe curtir a vida, coitados. Mas a verdade vai se revelar no fim. Quem é que tinha razão? Caríssimos irmãos, é bem que hoje cada um em casa pegue este trecho do Evangelho de São Mateus para rever a própria vida e aplicá-la para si. Quantas vezes eu prefiro ser mais do lado do joio e não do lado do trigo? Cuidado! Mas agora, qual é a minha decisão definitiva? Eis a conversão que Jesus sempre pregava. E a sabedoria mais elementar, que é fruto do Espírito Santo que nos ama, para nós chegarmos a esta conclusão prática. Hoje, faço a minha decisão, acreditando na palavra de Jesus, que é a verdade que não me enrola, não me engana, mas que me ama e quer me salvar. Hoje decido definitivamente de estar na parte do trigo, custa o que custar. O joio que convive comigo, talvez na minha mesma casa, me ridiculariza, me marginaliza, não importa. Posso sofrer até um martírio, mas eu me decido definitivamente para ficar ao lado de Jesus. Ele é a verdade, é o caminho, e Ele será minha glória. Eu quero ficar com Ele para viver para sempre a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado.